Shalom, shalom! A paz e a graça do nosso Deus Criador, soberano, todo-poderoso, Yahuwah, seja convosco, meus amados irmãos da fé e do caminho, em nome do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso único líder, Yahushua HaMashiach. Assim seja. Pois bem, amados, como vocês já deram para perceber, hoje nosso estudo, nossa meditação será no modo antigo, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas nada e ninguém pode nos parar, porque aquele que está em nós é maior do que quem está no mundo. Aleluia! Louvado seja Yahuwah Tsevaot, glorificado seja o seu nome, majestoso e poderoso por toda a eternidade. Aleluia! Pois bem, amados, hoje traremos uma palavra aqui que na verdade, eu passei por uma batalha espiritual neste final de semana e me machucou muito. Fiquei bastante abatido, bastante triste. Meus irmãos em Yahushua me consolaram e eu orei à noite para poder dormir um pouco. Quando eu acordei no dia seguinte, no domingo, né, pela manhã, na verdade, eu recebi essa palavra e meditei nela, estudei, falei, nossa, é isso aqui, muito forte. E aí, do domingo para cá, a minha intenção já era ter compartilhado o estudo da palavra com os irmãos, tanto aqui no YouTube ou lá no Telegram, mas não consegui em nenhuma das plataformas, não estava tendo um ambiente propício para isso. E aí eu quis trazer na segunda, também não consegui, houve outros empecilhos e cá estamos, né? Trazendo em nome de Yahushua essa palavra abençoada, né? Para poder fortalecer a fé dos meus irmãos, dos remanescentes de Israel, né? Para nos dar sabedoria de como lidar com toda e qualquer circunstância, para nos dar entendimento da palavra do nosso Pai, que nos rege, ok? E discernimento espiritual, para sabermos tomar as atitudes certas no momento certo, ok? Dito isso, antes de darmos início, estava falando até com o irmão agora, antes de começar a gravar, que tudo tem um propósito, é como eu sempre falo. Tudo tem um propósito, nada é por acaso, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Yahuwah. E eu tenho notado, nessa nossa caminhada na fé, que toda vez que, eu digo por mim, né? Não sei se os irmãos também acontece isso. Toda vez que eu estou passando por alguma luta assim, espiritual muito forte, ou seja, que eu estou muito triste, ou que eu estou muito magoado, para lidar no momento é bem complicado, mas a gente sempre ora ao Pai para que Ele nos dê sabedoria para tirarmos as lições dessas circunstâncias. E o que tem acontecido é que nós temos recebido grandes revelações após esses acontecimentos. Como os irmãos que nos acompanham, que estão congregando conosco aqui, sabem, souberam, né, que eu tive acho que no mês, já tem 2 meses ou mais, que eu tive uma febre, né, que eu já expliquei, e nesse momento, quando eu estava com febre, eu não conseguia meditar, eu não conseguia trazer nenhuma mensagem, não estava vindo nada, na verdade. Só que eu sempre orando, sempre buscando o Eterno, para que Ele me revelasse o significado daquele momento e qual a lição que eu deveria tirar daquilo. E aí a gente recebeu a revelação da palavra ímpio, né? Que é justamente a pessoa que se desvia do caminho, né? O apóstata, o ingrato, né? Ou seja, ele recebe a graça, ele recebe a cura, a libertação, só que no passar do tempo, ele rejeita essa graça. Ele
ele não dá graças, né? Não dá louvor ao único digno de toda misericórdia, de toda benevolência para conosco. Quem foi que nos deu tudo isso? É o Criador, é o nosso Pai eterno, o nosso Pai Todo-Poderoso. E o ímpio é isso, o ímpio chega um momento que sobe para a cabeça. E aí ele acha que é por mérito dele. E ele esquece do primeiro amor. E aí isso acaba virando uma maldição, ele acaba apostatando e ele acaba fazendo agora suas próprias vontades. E aí se torna uma pessoa impiedosa, ok? Tanto é que o ímpio, o caráter do ímpio é maligno. E quem é o maligno? Então a gente entende que o primeiro ímpio na história, né, da existência da humanidade é o diabo, a própria serpente, né, Satanás. Pois bem, e agora depois de 2 meses, não sei ao certo quanto tempo já faz, recebemos uma outra grande revelação. Porque essa do ímpio tirou muitos irmãos do engano, dos falsos ensinos, da escravidão, da mentira, da religiosidade. E novamente o nosso Pai, com sua grande, infinita benevolência, graça, misericórdia, nos revelou, nos agraciou com mais uma palavra para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras e assim irmos crescendo em entendimento da palavra. Irmão, diga logo, que palavra é essa? Irmãos, a palavra é inimigo. Estava eu, ainda pesaroso com tudo que me aconteceu no final de semana e ontem. Acordei e aí fiz tudo como a palavra nos ensina, né? Perdoei quem me machucou, ok? Pedimos desculpas, né? Independente se estamos certos ou errados, porque nós que estamos no caminho, nós somos da paz. Pois bem, então, amanheci um novo dia, né? A alegria vem ao amanhecer, né? E aí pronto. E aí comecei a fazer minhas atividades sociais e a cabeça processando, né? Foi aí que me veio, porque eu estava com essa palavra por causa da meditação, naquela passagem que diz: amarás o vosso inimigo, amai o vosso inimigo, né? Aí eu fiquei com essa palavra, inimigo. Até que eu parei no fim dessa palavra, que eu acho que é sufixo, né? E aí eu parei, inimigo. Aí eu parei, migo? Esse sufixo tá na palavra amigo, migo. Então o que seria ini? E aí fui buscar a etimologia desta palavra. Ou seja, ela deriva do latim inimicus. E sabe o que significa, meus amados irmãos? Inimigo? Que não é amigo. Então há uma distinção muito grande entre uma pessoa que não é o nosso amigo de um adversário. Ou seja, daquele que trama contra a gente, que quer nos ver caído, que quer nos destruir, que quer nos separar. Entendeu? Que quer, enfim, acabar com a nossa vida. Então há uma distinção, há uma diferença muito grande entre inimigo e adversário. E aí, outra referência. Quando você pega a palavra, né, por exemplo, Satanás, na transliteração no hebraico, Ha-Satan, você vai procurar o significado, você vê que o Ha-Satan significa adversário, caluniador, difamador, acusador, entende? Então, todos os nossos adversários têm essas características do maligno, ok? Então, amado irmão, o que seria então o inimigo? Pois bem, qual o significado? Que não é o nosso amigo. O que seria uma pessoa que não é o nosso amigo? Uma pessoa que não é o nosso amigo, não necessariamente ela está tramando, ela pode tramar contra a gente, mas não necessariamente ela está tramando. Ela só não é nosso amigo, ela só não comunga conosco. Ela só não comungar é crer, não tem a mesma base
de fé, né? O mesmo entendimento, não está no mesmo caminho. Ou seja, não é o nosso amigo. Esse é o nosso inimigo. Você entende que forte? Ou seja, quando a passagem na palavra diz assim, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Yahweh, ou seja, não é amigo do Criador. Você está entendendo que forte? Até porque, como eu estava conversando com o irmão agora mais cedo, quem poderia ser o adversário do Criador? Se ele é o soberano todo-poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Compreende? Então, quem se faz amigo do mundo é inimigo do Pai, inimigo do Criador, inimigo de Yahweh. O que seria inimigo de Yahweh? Que não é amigo do Pai, que não é amigo do Criador, que não está em comunhão com o Pai e com a sua palavra. Aleluia! Então, amados, vamos agora, cientes disso, iremos agora daqui para frente falar bastante sobre isso, porque como nós estamos entendidos que a palavra tem nos dado sabedoria, a gente sabe que a nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual. E a batalha espiritual é a batalha da mente, é a batalha da sua consciência, ok? O adversário, ele quer, a nossa coroa, a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa convicção, o nosso entendimento, ou seja, a nossa fé. Então, nossa batalha é espiritual. E como a gente vem recebendo muitas revelações nesses últimos dias sobre a terra, sobre o verdadeiro povo hebreu, né, o povo bíblico, da Bíblia, o povo da promessa, do Evangelho, né, de redenção, a cor do Messias, o nome do Messias, o nome do Pai. Então, em cima disso tudo, a gente tem ciência da verdadeira história agora. E a gente sabe que, com a verdadeira história, a gente sabe o que eles fizeram conosco, né? Eles nos catequizaram, eles nos roubaram. E eles usurparam a palavra e nos ensinaram tudo errado. Entende? E essa palavra inimigo foi mais um engano da religião, né? Imposta por Babilônia, por este sistema mundial das trevas, político, religioso, midiático, etc. Ok? Então, vamos agora meditar na Torá, como a gente trouxe aí na live anterior, na última live, ele convocou o Aicara, do livro de Uaicara, Levítico. Então, o nosso Pai, ele nos convoca a conhecermos toda a sua palavra, toda a sua lei, a sua instrução, que em hebraico a palavra é Torá, que quer dizer isso, lei do Criador, que significa instrução, ensino do Pai Todo-Poderoso aos seus eleitos, ao seu povo, ao povo que o teme, que obedece a sua palavra. Pois bem, ele nos convoca, amados irmãos, a meditarmos em toda a lei dele, em todos os mandamentos, em toda a palavra dele, para a gente compreender toda a promessa de salvação para nós, todo o propósito dele para nós, entende? E a gente sabe, como a gente tem trazido aqui para os irmãos, com muita humildade e sinceridade, o entendimento genuíno e verdadeiro das Sagradas Escrituras, sabemos que toda a lei e os profetas, ou seja, a antiga aliança, era a sombra do que ia vir, do que viria, que é o Messias, ou seja, a nova aliança, o Espírito Santo. Então toda a lei e os profetas prefiguravam o Messias, a vida do Messias, o Espírito Santo, né, que nos seria outorgado, permitido através do sacrifício do Cordeiro, do Messias no madeiro, ok? Então, a gente precisa separar uma coisa da outra, ok? Hoje, nós que estamos na nova aliança, nós estamos cumprindo a lei, ok? Então a gente vive no Espírito, nós somos salvos pela graça, que foi o sacrifício do Messias no madeiro, do nosso Salvador Yahushua. Ficou claro? Então a gente precisa ler a Torá com os olhares espirituais. Ou seja, com essa consciência divina, com essa consciência de justiça, nos outorgada
através do sangue do Cordeiro derramado no madeiro, de Yahushua HaMashiach. Que é através do sangue do Messias que ele nos concede sabedoria e entendimento da palavra do Pai. Ok? Que é o próprio Messias. Então a gente anda em comunhão com ele, e ele como nosso irmão, nosso rei, nosso amigo, ele nos revela todos os mistérios do reino dos céus, do reino do nosso Pai, que está assentado no trono, e que nós, para todos aqueles que permanecerem fiéis à palavra, irão herdar, né, e reinar junto com o Pai e com o nosso Messias, nosso Rei, na nova Yahushalaim, na nova Jerusalém, no reino dos céus, que vai descer para a igreja. Aleluia! Então vamos lá. Vamos dar início ao nosso estudo. Como os irmãos já conhecem, os irmãos que acompanham a gente do início do canal, sabem como é o nosso modo antigo de trazer a mensagem, né? Como o nosso celular grava somente 30 minutos. Então, se assim for necessário, e será, nós iremos gravar parte 2, parte 3. Enfim, o importante é nós trazermos a mensagem do Pai para a nossa congregação, para que assim edifique a fé dos nossos irmãos amados e queridos, tá bom? Então abram a Bíblia de vocês. O bom da gravação é que você pode dar pause, você pode voltar e aí vai estudando com mais calma, né? Pois bem, abram na Torá, no livro da lei, no Pentateuco, no 5º livro da Torá, que é o Deuteronômio, no capítulo 7. Ok? Vamos lá? Diz assim: quando Yahuwah, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará diante de ti nações muito mais numerosas do que tu. Ou seja, olha só, quando Yahuwah, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida. A terra prometida hoje, nós que estamos na nova aliança, a terra prometida, ela é espiritual, que é a nova Jerusalém, a nova Yahushalaim, que é o reino dos céus, o reino de Yahuwah, que vai descer para quem permanecer fiel até o fim, é Yahushua HaMashiach. Ok? Porém, na palavra, no livro de Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17, na nova aliança. Ó, tá vendo como a antiga aliança e nova aliança? A antiga aliança prefigura a nova aliança aí. Agora a gente vem para a nova aliança aqui, ó, para trazer um entendimento espiritual. Olha que lindo. Lucas 17, versículo 21 e 20 e 21. Diz assim, ó: certa vez, interrogado pelos fariseus religiosos, os hipócritas, sobre quando se daria a vinda do reino de Yahuwah, Yahushua lhes explicou: não vem o reino de Yahuwah com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus, o reino de Yahuwah, já está entre vós, amados irmãos. Então, voltando para Deuteronômio 7, está dizendo: quando Yahuwah, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida, qual o entendimento espiritual disso? É o nosso coração. Ou seja, o reino de Yahuwah, ele já está entre nós, entre a congregação, entre os discípulos de Yahushua, os discípulos da verdade, do caminho e da vida. Porém, na antiga aliança, isso aqui tratava-se da terra prometida, que era Canaã, ok? Que a gente já sabe qual é a terra de Canaã, né? Que é a América do Sul e um pedaço da África. Pois bem, aí ele está dizendo: quando Yahuwah, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do que tu. Aí vai citar aqui quem são essas nações: os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Qual o entendimento espiritual disso?
Quantas vezes, amados irmãos, nós nos deparamos com situações que não entendemos o porquê. O nosso coração, ele não queima mais para certas pessoas. Ou seja, a gente não entende por que ocorrem momentos que pessoas saem da nossa congregação ou surge alguma situação em que essas pessoas que não são verdadeiros discípulos, através dos seus frutos, elas demonstram que elas não são discípulos, que elas não são verdadeiros adoradores, ou seja, que elas não são trigo, que na verdade elas são joios, como a própria palavra nos ensina, pelos frutos os conhecereis. Não tem como a árvore boa dar fruto ruim, e nem a ruim dar fruto bom. Então a árvore ruim, ela sempre vai dar frutos ruins. Agora, para a gente detectar e saber o que são os frutos ruins, a gente precisa conhecer a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Pai Todo-Poderoso. Então, se a gente não medita na palavra, se a gente não tem um momento devocional, que a gente pare e medite e busque o Pai em oração, em espírito e verdade, como a gente vai saber a verdade? Como a gente vai saber quais são os bons frutos e os maus frutos? Então, a gente precisa conhecer a palavra, ok? E a palavra também nos diz o seguinte: acautelai-vos, meus queridos irmãos, provai os espíritos, porque há entre vós muitos falsos profetas, ou seja, muitos falsos mensageiros. Muita gente que fala, mas que naquela fala ali, ó, tem fermento. E um pouquinho de fermento é o suficiente para levedar toda a massa, ou seja, para contaminar toda a igreja, toda a congregação, ok? Então ocorreu uma situação nesse final de semana comigo, à noite, na madrugada, foi de sexta para sábado isso, ou foi de sábado para domingo, que eu detectei esse fermento. Só que aí meu coração já ficou pesado, né? E eu já não estava muito contente com os frutos que essa pessoa vinha dando na congregação. E ela tinha pouco tempo, né? Só que aí eu fiquei tranquilo. E aí fui levando. Só que aí veio o sinal, né? Qual foi o sinal? Uma irmã querida, ela parabenizou, né? Foi educada, falou do que a pessoa compartilhou. Só que ela corrigiu do que estava errado. Assim como nesse ato houve em atos passados, essa pessoa que foi corrigida, ela não agradeceu, não teve nenhum esboço, sabe? E aí, por isso que eu já tava assim, meio, nossa, isso aqui não é coisa boa. Só que aí a gente vai aguardando o momento certo. E o momento certo foi nessa hora que a irmã falou novamente, e essa pessoa, ao invés de agradecer ou corrigir, não, ela foi e colocou o mesmo conteúdo que ela tinha colocado, que eram conteúdos enormes, textos enormes, né, de uma outra fonte, que claramente demonstrava que era de uma fonte fariseia, religiosa, ok? Ou seja, trazendo um assunto que na nossa página, no nosso canal, a gente já debate, sempre traz. Então, se a pessoa é nova, o mínimo que ela pode fazer é fazer um tour, fazer uma pesquisa no canal e consumir, né, o conteúdo que está na página. Ou seja, estudar, examinar e reter o que ela acha que é bom. E o que a gente sempre cobra é que os verdadeiros adoradores entendam a importância deles trazerem o entendimento deles e não copiar. O mundo já tem muita cópia, amados irmãos. A gente precisa desenvolver o dom do Espírito, o dom do alto que o Pai tem nos concedido. A gente precisa acreditar que o Pai, Ele nos concedeu um dom, que Ele nos concedeu sabedoria e inteligência. Então, não tenha vergonha de usar o seu dom, ou seja, de compartilhar o que você sente, o que você entende. Porque é com esse conhecimento puro, genuíno, verdadeiro, que a igreja cresce. Eu fico tão feliz quando eu vejo em nossa congregação os irmãos compartilhando a sua verdade, sabe?
porque a gente se ajuda. Ninguém é melhor que ninguém. Agora, quando vem essas coisas já montadas, copiadas, sabe? E pior ainda, quando é algo, quando é fermento. Ou seja, quando vem de uma fonte religiosa ou sistemática. Aí que a gente tem que ficar mais atento. Pois bem, essa pessoa tinha compartilhado 5 grandes textos, ou seja, faltando com respeito com toda a congregação, porque quando você coloca textos muito longos, você não dá oportunidade para os irmãos da congregação acompanhar os feedbacks e os insights, as reflexões dos irmãos que estão na congregação. Porque as pessoas não vão conseguir voltar tudo para ver, às vezes vai passar algum comentário de algum irmão, entendeu? E fora isso, é uma falta de respeito com o administrador da página, com o ministério do irmão que está trazendo o entendimento dele ali com muita humildade e sinceridade, que neste caso sou eu. Então, faltou com respeito comigo e faltou com respeito com a congregação. Só que aí, eu aguardei, e meu coração já estava doído, né? E aí eu orei ao Pai, foi aí que veio essa resposta, o comentário da irmã. Aí quando veio o comentário da irmã e eu vi a atitude do mesmo, sem humildade, sem respeito, agir com ignorância, com soberba, o que é que eu fiz? Aí ele foi e compartilhou novamente a mesma coisa. Então, pensa aí, o grupo ficou impraticável congregar. O que é que eu fiz? Eu fui banir e expulsei esse joio da nossa congregação. Entende? Aí essas pessoas, elas vão falar que a gente é grosso, que a gente é não sei o quê, mas as pessoas estão esquecendo de auto se examinar, elas estão esquecendo de pedir desculpa, elas estão esquecendo de pedir perdão, de se converter dos maus caminhos, de se arrepender e querem atar fardos pesados sobre os humildes de coração, sobre os verdadeiros adoradores. Aqui eles não vão conseguir plantar o fermento, porque nós estamos em Yahuwah, Tsevaot, o Todo-Poderoso. Nós vamos em nome de Yahushua Hamashia, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, daquele que venceu a morte. Então nós não iremos abaixar a cabeça para os nossos adversários. Ou seja, aqueles que estão tramando contra nós. Porque uma pessoa que está plantando fermento, ela está tramando. Ela quer criar discórdia, ela quer criar divisão, ela quer nos colocar uns contra os outros. Ou seja, ela quer enfraquecer o alicerce sólido que há entre nós já, os verdadeiros seguidores de Yahushua, os discípulos de Yahushua, os servos fiéis de Yahuwah, de Tsevaot, que estão firmados na palavra, que estão se alimentando do maná dos céus. Então esses são nossos adversários. Em nosso meio há inimigos? Com certeza, nós temos ciência disso. Porque hoje, agora, nós entendemos quem são os nossos inimigos. São aqueles que não são os nossos amigos. Ou seja, que não está comungando, não está em comunhão com nós. Até o presente momento, nós estamos de braços abertos para quem quiser verdadeiramente meditar na palavra do nosso Pai, quem quiser verdadeiramente seguir o Evangelho e quiser comungar conosco. Afinal, a salvação é para todos. O Messias falou para a gente pregar a toda criatura. Então nós não fazemos distinção. Mas enquanto isso não ocorre, essas pessoas, elas estão em nosso meio, mas ela não é o nosso amigo, entende? Por isso que o Messias falou: amarás o vosso inimigo. Porque são pessoas que estão ali, ó. Elas estão ainda tateando, estão tentando entender, estão tentando entrar, estão tentando se enquadrar, estão tentando entender o que acontece, ou então conhecer quem está ali para ver se ela se sente mais segura. Então, a gente tem que amar os nossos inimigos, ou seja, aquele que não é o nosso amigo. Mas os nossos adversários, o próprio Eterno, o nosso próprio Pai Todo-Poderoso, Yahuwah,
Ele expulsa diante de nós. Vamos ler aqui novamente o verso 1. Quando Yahuwah, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida. Ó a fé, o reino dos céus está em nosso coração. Para possuí-la, como nós temos possuído a fé, Ele próprio, como eu falei do sinal, que a irmã respondeu, foi um sinal para mim. Então, Ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do que tu. Tanto é que eu já falei em algumas oportunidades que nesses 4 anos eu já perdi as contas de quantas pessoas já foram tiradas do meu caminho. Ok? Ou seja, em outras palavras, como está aqui na palavra, que o próprio Yahuwah expulsou de diante de mim. E expulsará de diante de ti, verdadeiro adorador, discípulo de Yahushua. Crê somente, meu irmão. Siga somente a palavra de Yahuwah. Somente Yahushua. Não siga homens. Yahuwah te deu o dom do alto. Me deu o dom do alto. Portanto, Ele nos deu o Espírito dEle para a gente entender a palavra dEle. Ele nos deu discernimento espiritual para compreender a palavra dEle. E aí a gente traz esse entendimento, traz isso que Ele nos revelou e nos concedeu para a igreja, para a gente congregar e sanar nossas dúvidas, né? As lacunas, enfim. Volto com a parte 2. Beijo grande, amo você.